E sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa sessão ordinária, relativa ao 5º período legislativo, na 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para discussão e deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Dando prosseguimento, passaremos o espaço destinado ao momento bíblico. Convido o senhor Oswaldo Duarte Pereira para proceder à leitura bíblica do Salmo número 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor Fernando Cordial Garcia, juiz de direito titular da primeira vara da comarca de Sombrio, que nos dá a honra de sua presença nessa casa, para tratar de assuntos de interesse de nosso município, conceder o nobre magistrado o uso da tribuna, para que explane de forma livre. Gostaria de alertar aos demais colegas que desejarem fazer perguntas ao magistrado, que as façam ao final do pronunciamento. Fernando, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite dos senhores vereadores, cumprimentá-los nessa noite, aos demais presentes, à imprensa. Primeiramente, pedir desculpas por não ter me apresentado no Poder Legislativo assim que cheguei em Sombrio, em fevereiro do ano passado, precisamente um ano de trabalho já acumulado, mas é sabido a dificuldade do Poder Judiciário no Brasil todo e mais especificamente no sul do estado, inclusive a primeira vara de Sombrio, que é pela qual eu respondo. Isso me impediu de comparecer aqui, além de outros problemas de cunho pessoal, de forma que eu agradeço esse convite, essa iniciativa de vir, de me chamar até aqui para, digamos assim, prestar contas. A primeira vara de Sombrio era uma unidade já há cerca de 2 anos sem magistrado. Isso acumulou cerca de 5.000 processos conclusos, os quais eram despachados pelo juiz substituto Dr. Stefano, que também tinha que responder pelas substituições das demais comarcas do sul do estado e até mesmo em Araranguá. Esses processos foram movimentados e alguns ficaram para trás. Hoje temos cerca de processos fazendo
uma média de cerca de 2 anos a 3 anos de atraso. Um problema diagnosticado na minha vara foi processos de executivo fiscal há muito tempo, processos de Praia Grande, de Passo de Torres foram encontrados, processos prescritos, valores cuja cobrança não representava um valor maior, do que o custo de cobrança. O custo de cobrança era superior ao valor sendo cobrado. Você colocava dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, como se diz popularmente. Cobranças de R$100, R$150, quando há estudos do tribunal indicando um custo médio de R$1.300 por processo de executivo fiscal. Esses processos, após reuniões com as procuradorias de Guarani, Gaivota e Sombrio, foram selecionados, foram catalogados, foram extintos. Outros de valor superior passaram a protesto. Foi feito um trabalho com os Correios de regulamentação das ruas, de numeração das casas, porque isso atrapalhava também o oficial de justiça e o carteiro. Enfim, foi feito um trabalho de diagnóstico e saneamento. Baixamos de cerca de 25 mil processos para 15 mil processos. Cerca de 10 mil processos foram extintos. Processos que mais conspurcam a estatística e denigrem o nome de Sombrio do que tem um efeito prático. Eu gostaria de parabenizar a Procuradoria do município de Sombrio, o Dr. Lincoln Stewart, por ter participado e colaborado nesse processo, assim como os demais advogados da comarca. Identificamos também o caso do Hospital Dom Joaquim, como uma situação que envolvia diversos processos e todo o destino da saúde pública do município e da região atravancado por causa de uma empresa chamada Porto Brasil. Com a ajuda da polícia, identificamos que essa empresa só existia no papel, que não é uma empresa séria, e passamos a execução de um processo contra ela, levando a leilão o prédio e o terreno que eram de propriedade privada e tidos como desta empresa de papel a Porto Brasil. Esta foi a única alternativa encontrada por mim na época como modo de destrancar juridicamente toda a situação e obter, com o fruto do leilão, algum dinheiro que servisse para o pagamento, principalmente das verbas trabalhistas. E encerrar também uma sequência de dívidas para que um novo empreendedor da saúde pública pudesse se estabelecer. Este processo resultou na minha suspeição, a qual foi provocada pelo Ministério Público, o qual ainda tem ações atualmente tramitando, pedindo a regularização do serviço e até mesmo o fechamento do hospital, caso não se regularize dentro das normas de vigilância sanitária, saúde, segurança do trabalho, entre outras, os bombeiros. Eu me dei por suspeito e atualmente estou afastado desses assuntos, o que me autoriza a mencionar alguma coisa. O hospital está numa fase de melhora, de assunção do ICEP, ainda falta muita coisa, mas devido ao trabalho da justiça, dos juízes que me sucederam, os quais eu gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar publicamente, Dr. Evandro Volmar Riso e Dr. Stefan Moreno Schoenauer, foi prontamente deliberado acerca do leilão e inclusive não houve recurso das partes. Eu formulei uma representação ética contra os advogados da Porto Brasil, pretendo ainda buscar alguma indenização por dano moral e pretendo como cidadão acompanhar e ajudar a fiscalizar esta tomada do prédio e do serviço público pelo instituto privado atualmente. Se espera que ative o raio-x, a informação é que ele está funcionando, se ative o laboratório do hospital e havendo, junto com uma equipe de médicos, plantonistas e enfermeiros, estes dois serviços, raio-x e laboratório,
podemos dizer que começa a haver um serviço hospitalar em Sombrio. Depois disso, serviço de maternidade, de internamento, de cirurgias, psiquiatria. O hospital tem um prédio cheio de leitos, muito amplo, arborizado na frente, tem uma arquitetura invulgar, e fico contente que tenhamos conseguido realizar o leilão e venhamos a conseguir deixar no futuro um hospital funcionando plenamente. Gostaria de agradecer à comunidade pela participação no mutirão. Comandante Bombeiro Tavares, do Corpo de Bombeiros, e os seus bombeiros voluntários. O motorista Digão, da Secretaria de Obras, dentre outras pessoas que lamento não me recordar agora de nome. Dr. Emir, pessoas que estiveram lá no hospital participando do mutirão e que ajudaram a organizar e criar uma sensação de esperança, de ânimo para fazer algo mais concreto e avançar nesse grande problema de saúde pública. A Justiça hoje, na minha vara, tem um problema de deficiência de 5 servidores, e isso acaba atrapalhando o juiz, o próprio escrivão, acaba sobrecarregando o trabalho, e infelizmente há uma deficiência no trabalho da Justiça, mas a esperança é que nos próximos meses o concurso do tribunal dê suprimento a estas vagas e a população e a classe dos advogados comecem a reparar uma melhora na prestação jurisdicional, principalmente na agilidade. Um outro problema que está na pauta das prioridades da Justiça atualmente, na minha vara, é a Lagoa do Sombrio, nos problemas ambientais, porque são problemas coletivos, são causas que, apesar de individuais, afetam toda a coletividade, afetam a própria saúde pública, a saúde das pessoas, o bem-estar, e acaba refletindo em outras áreas do direito coletivo, como urbanismo, plano diretor. Estamos numa localização estratégica do estado de Santa Catarina, perto dos gaúchos, com um patrimônio ambiental riquíssimo, perto da Reserva Nacional da Parados da Serra, 2 rodovias federais inconcluídas, mas em fase de conclusão, vão desembocar em Araranguá e perto de Sombrio, e a tendência é essa explosão demográfica na orla aumentar ainda mais. Então, a Lagoa do Sombrio deve ser uma das prioridades na discussão, a fim de se preparar para as próximas gerações um patrimônio sustentável e que garanta o bem-estar de todos e poucos conflitos. Temos muitos conflitos pela posse de terra, propriedade, e na audiência pública com a deputada Ana Paula Lima podemos ver o sofrimento de pessoas ligadas à pesca, não só no município de Sombrio, mas Passo de Torres e Araranguá. E isso exige de nós, autoridades, uma solidariedade, para se dizer o mínimo. É preciso obras na Lagoa do Cavirá, que demandam a autorização das autoridades e que não sai por um pouco de burocracia e um pouco de timidez e talvez covardia. E é hora de se tomar alguma atitude mais concreta. E eu agradeço a oportunidade, fico ao dispor para perguntas dos senhores vereadores. Algum vereador gostaria de fazer alguma colocação? Marcelo? Miguel? Não? Nem Gomes? Eu gostaria de parabenizar o senhor por esses 2 assuntos importantes para a nossa cidade, a qual o senhor vem lutando. Eu acho que é uma pessoa hoje que dá respaldo para que esses assuntos
que motive a população, onde vê um juiz à frente dessas causas, né, umas causas tão importantes, como o caso do hospital, o caso da Lagoa de Sombrio. Eu acho que isso aí cada vez dá mais motivo a população em se enganjar, talvez, para o futuro, para vir, ficar mais fácil, né, a todos unidos, para ver se conseguimos alavancar essa Lagoa de Sombrio, que é uma beleza que temos aí natural, e que hoje ela não está sendo aproveitada, né? E também o hospital, tanto sofrimento que tivemos ali na cidade de Sombrio, problema de saúde, e graças ao senhor aí que deu essa força aí, que estava junto, lutando para que isso acontecesse. Então, a gente só tem a parabenizar o senhor, né, por esse trabalho que o senhor vem fazendo em Sombrio, e dizer para o senhor que o Legislativo, acho que está de portas abertas e está junto para que todas as ações desse tipo sejam feitas para acompanhar e lutar junto. Obrigado pela sua força. Agradeço e ressalto mais uma vez que é um trabalho não só meu, mas dos demais juízes e todos os servidores, processos complexos envolvendo papéis burocráticos, onde servidores como a já aposentada Rosane Rocha ficou horas, né, analisando cada detalhe para que não houvesse nenhuma nulidade, nenhuma falha, e o que por sua vez possibilitou na ausência de qualquer recurso. A ação os embargos que foram intentados foram prontamente julgados pelo Dr. Evandro logo em seguida, e também não houve recurso, dada o descabimento. O Poder Legislativo legisla leis municipais, trata da competência municipal, e o município detém o poder de polícia municipal, da comunidade onde as pessoas vivem, e esse poder é muito amplo e muito importante. Legislação que trate do ordenamento urbano, das posturas municipais, tudo isso ajuda o Poder Judiciário, fazendo com que as coisas aconteçam naturalmente, sejam sancionadas por multa, por guarda municipal, por vigilância sanitária, e se evite que se ampliem conflitos que acabam indo aos milhares para a justiça. É preciso destacar uma ação, uma atenção especial para a legislação municipal do IPTU. Isso é uma coisa que eu venho mencionando há muito tempo. Se cobrar IPTU de quem pode pagar e se isentar as pessoas mais pobres, da periferia, das casas mais humildes. E não uma política relativa à pessoa, se ela é pobre ou não, mas é vinculada ao plano diretor. Há muitos advogados estudiosos em Sombrio e na região, especialistas, pessoas muito mais habilitadas do que eu a fazerem projetos de lei e pareceres e assessorados nessa questão. O que eu posso dizer aqui na Câmara é que há muito a ser feito. Se perde uma energia muito grande se lançando o tributo, se mandando o boleto para a casa do cidadão, se cobrando, se entrando com ação contra ela, o oficial penhorando os bens dela, quando é uma pessoa simples, que já trabalha, já paga os seus impostos indiretamente pelo ICMS propriamente, e que não há inteligência, não há gestão em cobrar IPTU dessas pessoas. De outro lado, se perde energia nisso e não se concentra em grandes devedores. Pessoas que estão devendo e poderiam sozinhas responder por uma receita tributária do município bem grande. A área da segurança pública, há um trabalho já antigo na comarca, já de outros juízes, é um trabalho da Polícia Militar, dos bombeiros e de todas as pessoas envolvidas, mas um trabalho pode ser melhor testemunhado pelo colega da vara criminal, mas precisamos nos unir. O problema geral do Extremo Sul é a falta de servidores. Na justiça eleitoral, pela qual respondo, é o mesmo fenômeno, falta de servidores. Esses servidores ganham salários estaduais, federais, não deixam de agregar uma renda, uma riqueza para a localidade. Então, esse debate eu gostaria de trazer para a Câmara de Vereadores.
né, que tem legitimidade política para cobrar essas coisas das demais autoridades. É preciso mais juízes, mais policiais, mais servidores. É preciso uma cadeia pública, por exemplo, que não dispomos. No primeiro momento pode parecer uma providência ruim, mas é uma unidade da administração pública estadual que vem e traz consigo receita, dinheiro, e traz bem-estar para a população, para os advogados que não precisam se deslocar, para os familiares dos presos que sofrem atualmente, superpopulação carcerária tem que se deslocar. Enfim, são inúmeros assuntos que se ligam à justiça e se ligam ao poder legislativo. E a Câmara de Vereadores, apesar de a impressão do leigo achar que não tem tanto poder, na verdade ele abarca mais da metade de toda a vida, de todo o cotidiano da pessoa. Mais alguma pergunta? Doutor, gostaria de fazer uma pergunta, senhor. A Lagoa do Sombrio aqui é uma das maiores mananciais de água doce, né, que acompanha a bacia hidrográfica do Rio Magnitude. Será que o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul poderia fazer uma parceria com o Ministério Público de Santa Catarina, já que é notório e visto que os políticos lá em cima não dão muita bola aqui pela nossa lagoa? Porque se tivesse dado bola, não estava desse jeito que está aí, né? Uma coisa básica que está faltando na região é o Comitê da Bacia Hidrográfica. Segundo eu me recordo do estudo da legislação, tudo passa pelo comitê. O comitê é uma espécie de câmara legisladora do uso dessa água da bacia. E pelo que eu sei, pelas conversas informais que se tem, esse comitê não atua. E uma das ideias para que se desencadeie é justamente o contrário do que o senhor está falando, é se separar do Rio Grande do Sul. E é uma ideia. Eu, no primeiro momento, acho errado, que é o contrário, é mais do que o senhor está dizendo, tem que se unir com os gaúchos, porque se é uma coisa interestadual, tem que sair do âmbito regional para ir para o âmbito interestadual, já federal. Já coloca a região num patamar de importância federal, porque é um rio que faz divisa entre dois estados. Por ser uma área de orla marítima, de costa, eu também me indago se não é caso de atração da competência federal. O comentário, a postulação dos promotores, dos advogados, de todo mundo é que não há. Mas isso, não só juridicamente falando, mas do ponto de vista do patrimônio ambiental envolvido, porque esta lagoa de água doce se liga ao mar. A discussão é se é para ser salgada ou se é para ser doce, se é para ser uma atividade econômica de um jeito ou de outro. A minha ideia é a comunidade passar a envolver não só o Rio Grande do Sul, mas também a União, o IBAMA, a Marinha, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal. E junto dessa ideia de colocar a discussão num patamar mais elevado e mais nacional, falar também de corredor ecológico, porque a Parados da Serra é muito próximo, é um potencial turístico imenso. Passou no Globo Repórter esses dias no sábado e sintomaticamente foi falado só da parte de cima, e a parte catarinense de baixo não foi muito prestigiada. Qual é a minha proposta, né, na ideia de se criar um parque estadual aqui? Que o município crie o seu parque também, o município de Balneário Gaivota cria um seu, Santa Rosa, e cada município vai criando um parque seu que se coliguem e se liguem a Parados da Serra. Se fazer um complexo, um corredor, até para as atividades de cavalgada, de CTG e tudo mais. Porque ainda temos aqui no sul do estado uma preservação. Uma relativa preservação da ordem. Então, Geoparque é uma discussão que eu ouvi da Associação dos Municípios,
que se comunga com essa das águas e essa das florestas. É tudo um assunto só, em última análise. Então tem que se, a minha resposta é que tem que se chamar assim o Ministério Público Gaúcho, até porque, como eu disse, tudo se interliga. Um turismo forte, uma lagoa preservada, atraindo um turista, isso remarca um tipo de atividade econômica e isso acaba influindo na economia que afeta a segurança pública. Então, uma decisão desse tipo interessa a Torres, a Polícia de Torres, ao Ministério Público de Torres, não só no sentido ambiental, mas no sentido criminal. Né? Que tipo de pessoas vão habitar essa nossa região onde vivemos aí com nossas famílias. Mais alguma? Em nome do Poder Legislativo, quero aqui cumprimentar e agradecer pela iniciativa que sempre se fala na nossa Lagoa de Sombrio, através da imprensa, através do cidadão, principalmente, estamos falando do nome da nossa cidade, e que está esquecida. Há quantos e quantos anos que se fala, e hoje a situação da falta de água, né, que se fala aí bastante. Nós temos a maior lagoa de água doce do estado de Santa Catarina, né, que está aqui na nossa cidade, na nossa região, e há tanto tempo parado. Então, quero me colocar à disposição do senhor também, junto com toda a Câmara, e que, muito importante e bacana essa iniciativa de que nós faça esse início desse trabalho, porque existia a nossa música, a Lagoa do Sombrio, corre que desaparece, e se nós não correr, está desaparecendo. Então, quero dizer para o senhor que nós estamos juntos, em nome do Poder Legislativo, Executivo, através do Prefeito. Já agradecer ao senhor e ao Ministério Público pelo recurso, mais uma vez, para que nós adquirimos mais uma aquisição de um carro novo, um autoglobo, né, que veio para a vigilância sanitária, que isso é bacana, a parceria. A situação, nosso hospital, desde o início a gente sempre lutou através da associação. O senhor teve um pulso firme e várias vezes, quando eu falei da Porto Brasil, que vieram aí na calada da noite acertar e deixaram o hospital a desejar. Então, mutirão, nós fomos parceiros, como secretário de obras, estivemos ali junto, e dizer ao senhor que essa iniciativa é muito bacana e com certeza nós vamos estar juntos. Obrigado. Agradeço mais uma vez. E com relação à Lagoa de Sombrio, uma sugestão que foi dada na audiência pública com a deputada Ana Paula Lima, e que é uma atribuição legislativa municipal, é o tratamento do esgoto doméstico. Uma legislação simples que pode ajudar a preservar a lagoa é a proibição de usos de fossas de concreto de eficiência muito baixa. A proibição delas por lei municipal e o incentivo também por lei municipal, com leis de incentivo tributário, descontos, isenções, das fossas sépticas de plástico com material microbiológico ativado sejam estimuladas. Proíbe-se e se multa e se proíbe a venda no material de construção dessas antiguíssimas, cuja eficiência é de 30%, 35%, e se promove por leis de incentivo fiscal as mais modernas. Você pode, nas comunidades carentes, se doar, né, se ceder de graça para o morador, porque há uma ideia de rede de esgoto, de tratamento do esgoto em rede. E a minha experiência de juiz na condução de processos é que, mesmo onde há rede, há desvio, há vazamentos, há ligações clandestinas, e atualmente muito esgoto, mesmo com a rede, está indo para a lagoa. Então, uma legislação abstrata, pessoal, destinada a favorecer esses produtos mais modernos e coibir esses mais arcaicos, dotações orçamentárias para a própria Secretaria de Obras, autorizando a implementar fossas sépticas e banheiros nas casas mais carentes, no entorno da lagoa principalmente, é uma providência
que eu acho que ia melhorar bastante. O assoreamento da lagoa, os pescadores mencionam muito isso, os moradores da lagoa. A cobertura vegetal. A gente vê o problema da seca em São Paulo e se está encarando que é um problema de falta de cobertura vegetal. Então, se a legislação municipal criar parques, criar pequenos parques, que seja meio hectare, que seja uma quadra, uma praça, que sirva de praça para estacionamento de automóveis, né, reunião das pessoas, mas que sirva também para que seja preservado a cobertura vegetal, plantio de árvores, já ajuda a não ir detritos para dentro da lagoa e atrapalhar a fauna e a flora dela. Porque mexendo na profundidade, se mexe na própria temperatura da água e todo o ciclo a cadeia alimentar fica afetada. Então, eu preciso impedir o assoreamento, e isso se dá sobretudo pelo corte de árvores nas margens e nos demais cursos hídricos que temos aí. Qualquer legislação municipal que desaproprie áreas nas margens e reservem isso para atividades esportivas, de lazer, é um avanço em que se integra naquela ideia, obrigado, naquela ideia de se fazer um corredor ecológico que vá até Praia Grande. Mais alguma? Doutor, eu sei que sobre a Porto Seguro ali, de repente, é algum processo aí, de repente o senhor não possa falar, mas eu gostaria aqui de deixar dito que nunca eu escondi aqui, a maioria das pessoas sabe que eu fui um vigilante aqui no Sombrio. Trabalhei, tenho a carteira para mostrar, e trabalhei uma média de 8 anos de vigilante à noite. E os 15 dias que foi fechado o hospital, eu trabalhei no hospital, às 15 noites. No meio de dia, ia cuidar do hospital de noite. Pela uma firma terceirizada, Atos, ali de Araranguá. Só não sei te informar quem na época contratou. Mas te informa aqui que na época, moradores falaram ali que quando nós chegamos de noite para trabalhar, que encostou uma van ali e saiu lotado de equipamento ali do hospital. Isso aí é uma afirmação que eu faço, porque a hora de falar a verdade é aqui. E eu trabalhei 15 noites ali e tive essa informação. Então eles saquearam o hospital, além de tudo. O mais era agradecer ao senhor e esperemos contar mais vezes aí com a presença do senhor aqui no plenário. Em nome de todos os vereadores, eu agradeço a preocupação do senhor com o Sombrio e desejo muito obrigado. É uma honra para mim falar do Poder Legislativo. A nossa República é constituída de 3 poderes e o Poder Judiciário trabalha principalmente com base na legislação, não só federal e estadual, mas sobretudo a municipal, como eu falei. Os problemas da vida em sociedade se dão no âmbito do bairro, da cidade, da rua, e a legislação municipal, muitas vezes desprestigiada, que tem esse poder de prevenir o futuro processo. Por isso a importância dessa harmonia entre os poderes, né? E também na fiscalização da moralidade pública. O patrimônio do hospital em questão era privado. Era eminentemente privado, foi vendido da igreja, foi passado para a Igreja Católica, foi passado para uma associação da Igreja Católica, para irmãs, e por meio do negócio jurídico deles foi parar numa pessoa jurídica privada. Mas não se pode negar a natureza subjacente pública do serviço prestado e dessa riqueza também, porque a comunidade ajudou a construir, a sustentar e continua sustentando, seja por contribuição na conta telefônica, na conta de luz, seja por doação de alguma forma, seja pelos impostos que acabam indo ali por subvenção.
Então é o Poder Legislativo que tem que assumir essa responsabilidade e coibir e buscar a punição também. Detém essa competência no plano político. E eu agradeço, não quero me alongar, me tornar maçante, e fico à disposição. E mais alguma pergunta? Eu agradeço mais uma vez a presença do senhor. Se o senhor gostaria, não sei se o senhor gostaria de fazer parte da mesa, ou se sentar ali na... Eu me sento com o público lá. Muito obrigado, boa noite. E obrigado também, agradecendo aqui em nome de todos os vereadores. Em continuidade, determino que o secretário administrativo, o senhor Ronaldo Dal Ponte, proceda à leitura da ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 9 de fevereiro de 2015. Ronaldo. Ata da segunda sessão ordinária do 5º período legislativo da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 9 de fevereiro de 2015. Presidida por Daniel Bittencourt Cardoso, secretariado por João César dos Santos Luquina, vereadores presentes: Ademir Cardoso, Edson Martins da Rosa, Zaqueu Borges Moda, José Antônio da Silva, Marcelo Fagundes Arião, Miguel Gomes Custódio, Carlos Roberto Gomes, Alcione Pereira, Lucas Tadeu Coelho. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano 2015, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Altair Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretaria dos edis acima nominados, para a realização da segunda sessão ordinária, referente ao 5º período legislativo da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberarem sobre a matéria constante na pauta dos trabalhos. Dando prosseguimento, o excelentíssimo vereador presidente convidou o senhor vereador Isaquil Borges Mota para proceder à leitura bíblica por sua escolha em Salmo 23. Em seguida, determinou que o secretário administrativo procedesse à leitura da ata da sessão de abertura dos trabalhos legislativos do ano 2015 e a ata da primeira sessão extraordinária do ano 2015, cujo teor foi submetido à deliberação do plenário, restando aprovado por unanimidade. Após, determinou a leitura dos demais matérias do expediente. Por conseguinte, o presidente Daniel Bittencourt Cardoso concedeu a palavra ao senhor Fernando Ferreira, diretor de esportes desse município, para explanar sobre o planejamento anual de sua diretoria. Ato contínuo, excelentíssimo presidente concedeu a palavra para os esportistas John Sombra e ao boxeador Andrônico, para que falassem sobre suas trajetórias dentro do esporte enquanto representantes da cidade de Sombrio no cenário nacional. No momento destinado ao uso da palavra em tema livre, no período do grande expediente, de acordo com a ordem de inscrição, explanaram os vereadores Edson Martins da Rosa, Marcelo Fagundes Arião, Isaquil Borges Mota e Ademir Cardoso. Não tendo se esgotado o grande expediente, consultando os vereadores que fizeram uso da palavra em tema livre, os vereadores Isaquil Borges Mota e Ademir Cardoso acresceram seus pronunciamentos por 5 minutos. No momento da presidência, o insigne vereador-presidente Daniel Bittencourt Cardoso explanou livremente e, por fim, agradeceu a presença da imprensa e dos cidadãos. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente declarou encerrados os trabalhos, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2015. Para constar, foi elaborada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente, pelo secretário e pelos demais vereadores, se assim desejarem. Sala das sessões, 9 de fevereiro. Esta é a ata, presidente. Submeto à apreciação do plenário o teor da ata para a líder. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Determine que o secretário administrativo proceda à leitura das demais matérias do expediente. Senhor presidente, projeto de lei complementar número 007/2014. Altera dispositivos da lei complementar número 6/2007, que dispõe sobre o plano de cargos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAE, de Sombrio. Alterado pela lei complementar número 23/2013 e da outras providências. O prefeito municipal de Sombrio, em exercício, senhor Valmir Daminelli, faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º.
O anexo 1, quadro de cargos comissionados do SAMAI, conforme a lei complementar número 06/2007, de 7 de agosto de 2007, passa a vigorar conforme anexo a essa lei complementar. Número de vagas 1, denominação diretor de meio ambiente, remuneração equivalente ao diretor municipal, nível DAI 02. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, município de Sombrio, 15 de dezembro de 2014. Essas são as matérias, senhor presidente. Obrigado. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre, pelo tempo de 10 minutos. Observando a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Agenor Colares Gomes. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente Daniel, os colegas vereadores, a imprensa aqui presente. Cumprimentar o seu Antônio Chefe, cumprimento a todos os senhores aqui presentes. Cumprimentar a menina e a minha filha Jéssica, aliás, a menina, tanto tempo, né? Tanto tempo que nós passamos a nossa dupla Clori e Venina, minha filha Jéssica e a todos aqui presentes. Agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje, reunidos. Dizer que estou muito feliz por estar de volta a essa casa. Bastante tempo, o vereador César Luquina sempre lutando e trabalhando. Quero aqui agradecer aos meus diretores de obra, nossos parceiros, o Jair da Noite e o Deloti. Agradecer o Carlinhos, que agora assume a nossa função lá no lugar, nossos engenheiros, a dupla RR, Ramon e Renato. Ao longo desses 2 anos, quase 2 anos e 2 meses, agradecer à administração municipal, na pessoa do prefeito Zênio e a todos os vereadores, o vice-prefeito, por ter nos dado a oportunidade de ser secretário dessa cidade. Tive um prazer lá no governo do Podinho de fazer parte da secretaria na época de Obras e Agricultura com o seu Antônio Scheffer, onde a gente já tínhamos adquirido já algumas ideias, alguma base e uma firmeza de se trabalhar para um município do tamanho que é Sombrio. Da dificuldade, senhor Antônio, quando nós pegamos, e de que hoje Sombrio aumentou e está crescendo a cada dia mais. Mas trabalhei ali forte e firme. Ainda hoje, antes da sessão, o telefone tocou várias e várias vezes, e que vai continuar tocando, que se quando Miguel já passou por essa situação, quando se dá uma bomba d'água dessa, pode contar, né, Jair, que o telefone toca várias e várias vezes, mas foi bom, foi importante, né, essa experiência. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, além da situação que eu digo, e vou sempre bater dessa forma, que às vezes a eleição nós disputamos ela em outubro, mas logo que passa se continua se falando, e às vezes o partido A ou B, eu sempre tenho dito, Miguel, que nós temos que, Marcelo, que nós temos que lutar em prol do nosso município. Passou a eleição, alguém tem que ganhar. A nossa felicidade ganhou o Zênio Cardoso e a nossa equipe, e nós estamos administrando de uma qualidade, seriedade, com honestidade, mas a nossa bandeira é Sombrio. Eu tenho dito que às vezes, e muitos de vocês sabem que eu estou dizendo aqui, não adianta ir para o rádio dizer que ama a nossa cidade, que ama Sombrio, que às vezes não consegue se trazer recursos. Então, estou voltando para essa casa, mais uma vez, agradecer a confiança depositada no Nego Gomes. A dificuldade que quando fui convidado, Homer Sturt, para assumir essa pasta, a dificuldade era grande, mas sempre tive o meu jeito, e que hoje não está aqui, mas consultei meu pai, que Deus o tenha, nunca fiz nada sem trabalhar à frente, perguntando para ele. Mas ele disse: filho, assume, mas não me envergonhe. E com certeza, uma das coisas que eu disse para ele, confirmei com a minha turma toda,
que se fosse para desviar daquela secretaria, o maço de prego, conversasse comigo e pedisse e não tira. Que às vezes eu tenho dito toda a vida, cada secretaria é uma situação. Tá? E às vezes um desvio do maço de prego, de uma bolsa de cimento, que é tirado lá dentro, não está tirando do Ney Gomes, não está tirando do prefeito, não está tirando dos vereadores, está tirando de todos nós, está tirando do povo. Então assim, ó, volto com a garra, com orgulho de ser defensor. E quero aqui pedir para os colegas, vereadores, da nossa bancada, da nossa coligação, que a partir da próxima segunda-feira quero ser sim, e com muito orgulho, o líder do governo. Não veio indicação, mas já quero pedir para vocês, quero ser o líder do governo para defender esse governo que aí está. Um governo sério, honesto e trabalhador. Lamentar o que se diz às vezes na imprensa, mas isso a cada dia vem vindo as verdades. Isso está uma vergonha, está uma chatice, que às vezes, lamentar que o vereador que eu não está aqui, mas se deixar de construir um colégio de primeiro mundo numa comunidade, eu tinha dito que não ia falar isso hoje, mas parece que dá uma coceira e a gente não se aguenta. Por causa de um campo de futebol que nós estamos construindo outro campo. A situação do vereador Dini, que agora foi estampado aí no jornal, falando do vereador que está aqui, Homer, você conhece bastante, o pai dele, o senhor Pedro Tassiano, que foi vereador por vários mandatos dessa casa, presidente dessa casa, e lamentar o que atingiram a família do vereador essa semana. Por que às vezes não se pesquisa as coisas? Mas agora, às vezes tem um ditado aquele antigo, que o tiro sai pela culatra. Ah, e a situação que foi colocada, estampada no jornal, tanto na capa toda quanto na contracapa ainda, por que às vezes não se conhece? Onde estava lá o Valdemar trabalhando, e que já se trabalhava na administração anterior, já se fazia aquela. Então, lá na Sangareira não vai ter mais futebol. Então, lá na Santa Fé, que a prefeitura já fazia antes, o Zé Milton fez, o Jusa fez, aí não vão cortar mais grama, porque não pode, porque a situação é complicada. É uma marcação de um tipo, e ainda quer dizer que não existe política. Ainda quer dizer que não existe política. É lamentável o que está se acontecendo. Meu Deus do céu. Uma situação, um colégio daquele tamanho de primeiro mundo, coisa mais linda do mundo, por causa do campo. Eu gosto do futebol, sempre gostei do futebol, professor Marcelo. Agora entra um campo de futebol, que não está fazendo um campo novo. Aí está toda essa encrenca aí. A situação do posto de saúde, que não é diferente do centro da cidade. Nós ganhamos uma obra de R$1 milhão quase, ex-vereador Paulinho. E aí nós vamos perder por causa de meia dúzia. Mas nós não paramos e graças a Deus as coisas estão acontecendo. O posto está andando, quero crer que a partir de amanhã a empresa está se instalando na Boa Esperança e vamos dar continuidade. Daqui uns dias nós vamos lá juntar a Boa Esperança. A Boa Esperança, eu tenho dito que às vezes eu vou mudar o meu sobrenome, o vereador Ademir Cardoso, prefeito Zé Cardoso. Nunca se ganhou tanto e vai ganhar tanta Boa Esperança do jeito que está indo obras. Foi para lá a nossa academia, que já está lá instalada, a maior academia. É a situação do colégio que vai ser feito. É a creche que está lá, a briga, mas quero aqui convidar vocês para que vão lá visitar a creche. Foi feita uma creche em cima do morro, sinceramente que só passa carro de boi, foi feito, não se pensaram e não tem a situação de chegar. Hoje, quero fazer um convite para qualquer um de vocês vereadores para amanhã, para que nós vamos lá e tente passar um vereador um para o outro de carro. Não dá para passar, aí fica discutindo essa situação. Mais de R$140 mil já foi investido na creche, que foi interditada porque foi feito em cima do morro. Que bom que aconteceu o que aconteceu, que foi interditada pela Defesa Civil, porque encheu d'água e caiu parte do barrancão que a gente se vê aí na televisão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, às vezes desmoronando todo um morro desse vindo por cima. Aí foram fazer a creche lá. Não sei onde é que está a mentalidade e a ideia. É que hoje está difícil de nós instalar água lá, que não tem que fazer um poço artesiano, porque não tem condições de colocar água naquela região. Então assim, ó, meu Deus, por que não se pensa nas coisas? Às vezes, e agora hoje estão dizendo assim, ó, por que não vieram consultar a comunidade? Será que a comunidade foi consultada para fazer aquela creche lá? Será que as mães vão ter que ir de helicóptero para a creche e voltar? O que tem que se fazer? Não tem uma calçada sequer. A maioria das mães não tem carro para levar. Estou falando em carro. Agora não tem a calçada para se levar as crianças dali até lá em cima. Então as dificuldades assim, ó. E quero a cada segunda-feira
com certeza os nossos 10 minutos vão ser pouco. Por isso que eu quero pedir para vocês para ser o líder do governo. Só mais um minuto para. Por isso que eu quero pedir para vocês para ser o líder do governo, porque aí, a cada 1 minuto que tu vem aqui de me passar do líder do governo, eu vou ter mais 9 para falar. Se o Lucas vir aqui falar 2, eu vou ter mais 8 para falar, e assim por diante. Então é dessa forma que nós vamos defender. Nunca se viu e nunca se vê tantas e tantas obras. Agradecer ao prefeito, sempre agradecer a nossa equipe de engenheiro, a toda a nossa equipe da administração. Está aqui a NEA, está aqui a nossa bolsa do meio ambiente. Então assim, ó, é bom, é fácil de vir nessa tribuna e falar da seriedade, da honestidade com que esse prefeito vem fazendo, e a maior revolução da cidade de Sombrio começou a acontecer. Era isso, obrigado. Marcelo Heleno. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Daniel, quero cumprimentar os demais vereadores, quero cumprimentar também a população, que hoje está em grande número aqui, muitas lideranças políticas que a gente conhece pelo dia a dia em Sombrio, e também quero cumprimentar a imprensa, que está aqui fazendo esse tão importante elo entre o que é debatido nessa casa e o restante da nossa população. O primeiro tema que eu gostaria de falar essa noite é em relação a legislações municipais sobre o funcionamento de bancos. Já há aproximadamente um ano e meio, a gente tem realizado esse debate dentro da Câmara de Vereadores. E no ano passado, desse debate, acabaram surgindo 2 projetos de lei que foram aprovados e hoje são leis municipais. Um projeto de lei que surgiu é para que seja colocado portas de segurança na entrada das agências bancárias. Algumas agências bancárias em Sombrio já possuem essas portas, entretanto outras não possuíam. Essas que não possuíam acabaram entrando numa brecha jurídica e com essa brecha jurídica permaneciam sem possuir. A lei municipal veio no sentido de tampar essas brechas. Essa lei municipal foi aprovada hoje, ela já vigora. Gostaria também de aproveitar para lembrar que a lei de portas de segurança na frente das agências bancárias, ela deu um prazo para as agências bancárias se adaptarem. Esse prazo já estourou aproximadamente 1 mês, 2 meses, e as agências bancárias que não possuem estão irregular. É importante que o poder público como um todo faça essa cobrança. O poder legislativo fale e cobre, o poder executivo com a possibilidade de fiscalizar, com a possibilidade de estar avisando, e o próprio poder judiciário com a questão de estar realizando julgamentos dentro do município. Um outro projeto de lei que foi aprovado, se tornou lei municipal, é o projeto para que se coloque biombos na frente dos caixas. Esse projeto de lei, quando a gente conversava na Câmara, ele tinha como grande justificativa a questão de evitar que quem esteja na boca do caixa seja visualizado pelos outros dentro do banco. Se evitar que aconteça roubo dentro da própria agência bancária ou roubo nas imediações da agência bancária. Aquele tão tradicional, aquele tão conhecido, infelizmente, aquele tão conhecido roubo de saideira de banco. Já também havia prazo para as agências bancárias se adaptarem a esse biombo na frente dos caixas. Esse prazo também já estourou. Então, é uma situação de ter que cobrar para que essas agências, o quanto antes, coloquem os biombos em frente aos caixas. Uma ou outra já tem. As demais precisam, sim, se adaptar a essa lei municipal. E um outro debate muito importante sobre o funcionamento de bancos foi sobre o tempo máximo para que as pessoas sejam atendidas nos bancos. No ano passado, esse debate foi puxado pelo vereador Lucas, também pelo vereador Zezinho. Eu me entrosei, outros vereadores e eu nos entrosamos no debate, até no sentido de estar incorporando, estar contribuindo. E no ano passado o projeto vinha no sentido da própria prefeitura, do Poder Executivo, realizar a fiscalização. Mas é complicado que o Poder Executivo realizasse a fiscalização. Temos guerreiros do setor de fiscalização do Poder Executivo, entretanto,
necessita de mais servidores operacionais. Algumas áreas do serviço público, como um todo, tem servidores a mais, e outras áreas, muitas vezes operacionais, tem servidores públicos a menos. Então, esse debate ficou no ano passado. Ele ficou em reticência. Logo à frente, ele foi retomado, e quando ele foi retomado, ele veio no sentido, da mesma maneira, mas no sentido que quem realizaria a fiscalização seria o PROCON. Dessa maneira, a gente teria uma possibilidade de uma fiscalização mais efetiva. Como funcionaria? No momento que a pessoa entra no banco, a pessoa retira a senha para o atendimento, a senha vem com o horário, 20 minutos para ser atendido em dias normais, 30 minutos para ser atendido em dias de pico, e a própria lei descreve quais dias seriam esses dias de pico: dia de recebimento de servidor público municipal, dia de recebimento de servidor público estadual, a volta de feriado, de fim de semana e feriado juntos. E nesses dias, 30 minutos para o atendimento. Esse projeto de lei, quando retomado, ele passou a ser de autoria de todos os vereadores. Modéstia à parte, fui eu que operacionalizei a redação do projeto de lei, e eu fiz questão que fosse de todos os vereadores. Passei por ali da assinatura de cada um. A princípio, dos 11 vereadores, então, 9 aceitaram. Depois a gente teve uma noite de debate aqui, outros 2 vereadores também acharam interessante, e todos os 11 passaram a ser autores desse projeto de lei. Ele está aí para ser votado. Infelizmente hoje ele não estava na pauta de votação. Regimentalmente ele precisa ser votado, a gente sabe disso, e torço que em breve possa ser votado, possa ser aprovado, para que a gente tenha isso em benefício da nossa população. Hoje em dia, da maneira como está, infelizmente costumeiro ver a população chegar no banco, chega no banco ali meio de meia, meio de 40, e vai 1 hora, vai 2, vai 3, fecha a porta do banco, não entra mais ninguém, e vai 4, e às vezes tu passa uma tarde para poder ser atendido no banco. Isso é de se indignar, sem dúvida alguma. Isso acaba tendo todo um desdobramento no funcionamento das famílias, e todo desdobramento, inclusive, no setor econômico de Sombrio. Pessoas precisam se ausentar do trabalho para estar ali, e vai à tarde. Então, novamente, para reforçar, faço votos que a gente coloque isso com agilidade na pauta de votação, senhor presidente. Faço votos que a gente possa apreciar isso com a maturidade que a gente vem apreciando até então. E acredito sim, que se a gente tiver essa lei vigorando no nosso município, vai ser benefício para a nossa população. Outros vereadores, no momento do debate, previam que dá para se ampliar isso. Sem dúvida alguma dá para se ampliar isso. Mas já a gente ter essa cobrança em cima das agências bancárias é um passo fundamental para a melhoria da qualidade de vida em Sombrio. Um outro tema que trago nessa minha primeira vinda na tribuna da Câmara de Vereadores é em relação à expansão do perímetro urbano no município de Sombrio. No ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente teve já um momento de expansão do perímetro urbano. Na parte leste, a Guarita, da parte leste da BR para cá, a Guarita tinha umas 2 ou 3 quadras com o perímetro urbano. E pelos desenvolvimento do município, se viu a necessidade de ampliar esse perímetro urbano em direção ao leste, tornar ele ainda maior em direção ao leste. Foi trazido para casa, foi debatido, foi visto pelo grupo de vereadores, a bancada de oposição do qual eu faço a liderança, viu isso com muita maturidade, votamos todos favoráveis, mais 5 votos favoráveis à expansão do perímetro urbano na Guarita. E agora a reivindicação é que esse perímetro urbano se expanda em direção a São Camilo. Eu realizei uma reunião na São Camilo aproximadamente 3, 4 meses atrás. Essa reunião contou com uma grande quantidade de população. Geralmente as reuniões na comunidade de São Camilo contam com bastante pessoas. Importante as comunidades estarem organizadas. E o pedido que se destacou nessa reunião foi a expansão do perímetro urbano. A ideia dos moradores é que a expansão ocorra na margem da Graciliano Barcelos de Oliveira, que é aquela estrada que se asfaltou até certa parte, e que também ele se expanda numa rua antes de chegar na igreja da São Camilo à direita e naquela área.
Isso é importantíssimo para que a gente possa ter uma regularização fundiária consistente na São Camilo e para a gente possa aproximar essa comunidade de serviços públicos urbanos, que são tão importantes para locais onde a gente tem concentração de população. Já tem uma reunião marcada com o prefeito. Essa reunião foi marcada por pessoas da própria comunidade para sexta-feira, essa sexta-feira próxima, às 3 horas da tarde. A ideia é estar costurando com o prefeito essa expansão do perímetro urbano. É saber que a prefeitura está no movimento de regularização fundiária em algumas áreas que já são urbanas. Talvez a gente possa, inclusive, ter, dessa forma, uma proximidade e uma facilidade, inclusive, de prestadores de serviço, para que a gente tenha a expansão do perímetro urbano para São Camilo. Na segunda vinda, eu trago outros assuntos do município. Obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo esgotado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra, se quer acrescentar alguma colocação aos seus pronunciamentos, pelo tempo de 5 minutos. Agenor Colares. Pena, vereador Marcelo, que às vezes o tempo, quando a conversa é boa, ele passa rápido. Mas, bem levantado aqui para o senhor, quer dizer que sou parceiro. O senhor falou tanto aqui nas filas do banco, das agências, mas eu não sei se o senhor esqueceu, nós temos que falar assim, e batalhar, e sair, acabou de sair dessa casa, né, o comando do Ministério Público, a situação dessas lotéricas, que é o que mais nós temos que bater. A situação da lotérica de Sombrio. Porque tu vai ver uma lotérica hoje, vamos falar da lotérica do centro da cidade, que todo mundo sabe, que ali no final da tarde, o sol pega em todo mundo, quando não é a chuva e não tem um local para ninguém ficar. Quero ser parceiro, mas nós vamos levantar essa situação com certeza. Tá? Para que isso aí, nós temos que verificar de uma forma diferente. Tá? A situação dos bancos nós temos que bater sim, e firme. Porque a situação do banco, eles vêm para a nossa cidade, se instalam, benefício bem pouquinho, mas leva bastante, e é sempre assim. Então nós temos, sou parceiro nesse seu projeto e vamos lutar junto, mas não esqueça de colocar junto as lotéricas, que isso é um assunto que nós vamos pegar valendo e firme aqui nessa tribuna e nessa casa. Perímetro urbano, nós temos que trabalhar bastante, porque cada vez que se fala no perímetro urbano, é a expansão, é o aumento da cidade. Parabenizar mais uma vez aqui ao prefeito, né, por a lembrança de nós fazer com que a nossa cidade vá em direção ao norte, né? São 160 hectares quase de perímetro urbano, se não me falha aqui a memória, e ela tem que crescer, nós temos que expandir. Se falando na São Camilo, vereador Marcelo, a gente sabe daquele pessoal de que quer sim às vezes que se aumente. Lá é uma situação que nós temos que primeiro trabalhar o perímetro urbano daquele local, porque hoje lá o pessoal quer às vezes financiar uma casa, quer financiar, e não existe essa possibilidade. E várias casas têm pronta lá, e isso já conversei com muitos deles. Mas quando se fala no perímetro urbano da São Camilo, não posso deixar de falar na ponte. A ponte que foi feita, que às vezes o prefeito, quando se candidata, diz: eu vou fazer a ponte, mas não tem rio. Ali tem o rio, foi feita a ponte, ninguém sabe para onde é que vai. E sem precisão de fazer aquela ponte. Eu disse que eu ia bater sobre aquela ponte aqui. Porque quando for uma obra que não foi perguntada para vereador nenhum, foi feito e hoje se diz assim: tem que consultar, mas não fomos consultados. E não tinha precisão daquela ponte ali, porque logo do lado da casa do Liberato Bom, vereador Marcelo, tem uma rua que dá acesso até a São Camilo. Aqueles 450 mil que foi jogado naquela ponte, eu tenho certeza que com aquele recurso, a creche da Boa Esperança estava pronta, e aquele ginásio que está lá, que é uma vergonha, Chimia, tá? E vem dizendo que tem que terminar o ginásio, tem que ter... Com recurso de dinheiro da onde? 200 mil reais que foi tirado para aquele ginásio de esporte do Colégio do Retiro da União, na época. Então assim, é uma situação que às vezes a gente não pode, eu jamais vou vir para aqui e vou me calar. Paulinho lembra que nós já fomos vereador aqui junto,
eu de oposição, mas não deixava de vir na tribuna sempre. E estou falando aqui das coisas erradas que aconteceu na cidade. E está lá aquele ginásio de esporte que eu estou falando da creche, mas quero convidar para ir visitar o ginásio de esporte que entra lá dentro, que foi feito 60 centímetros abaixo do nível, está aqui os engenheiros que sabem disso. Só mais um minutinho. Então, é uma situação lamentável de se fazer umas obras, por isso, Derotide, por isso, Jair, por isso nosso engenheiro, por isso nós temos pedido para a população, para que se verifique e cuide das obras, para que não haja erro. Se tiver erro, vamos cobrar. Sei que na nossa cidade, mais uma vez, vou falar, e com muito orgulho, da revolução que está acontecendo, que muita gente não acreditava, mas está aí. A Getúlio Vargas andando a todo vapor. Essa semana que vem, começa a Caetano Números, vamos começar a Nereu Ramos, em frente à prefeitura, e assim por diante. Vamos asfaltar o Retiro, já abriu a licitação, vamos calçar a Boa Esperança, vamos calçar a Guarita, e se der tudo certo, daqui a alguns dias, quase 20 ruas, abra a licitação para nós trabalhar. É essa a forma de buscar recursos, é isso que nós temos que brigar. E dizer para vocês que amanhã já estou indo a Florianópolis em busca de recursos, e nós temos que ser parceiros para isso. Obrigado. Marcelo Fagundes Adeu. Em relação à lei dos bancos, sem dúvida alguma pode ser pensado uma expansão para outros locais, afinal de contas a casa deve sim estar pensando na melhoria para a população. Se não pensar a melhoria da população, a gente não está andando na contramão, e entre outras coisas, vamos estar honrando os votos que a gente leva aqui. Aqui, somados os vereadores, nós temos mais votos que os votos que elegeram o prefeito. A situação das lotéricas é triste, até pelo local de acomodação. A gente tem, por exemplo, lotérica que a população espera fora da lotérica. De toda maneira, a situação dos bancos é uma situação periclitante, até porque enquanto na lotérica com maiores filas se espera 40 minutos, que já é ruim, deveria ser mais rápido, em bancos às vezes se vai a tarde toda. É uma situação prioritária a ser pensada. Agora, no demais, podemos pensar o resto, não há problema. Em relação à expansão do perímetro urbano, sem dúvida alguma, a gente percebe que o nosso município ele tem um corredor de expansão para o norte. Até acredito que se o nosso município tiver uma proximidade com as iniciativas industriais, as indústrias tendem a atrair população, e para assentar a população precisa de área, e tem uma possibilidade de expansão em direção ao norte. E vamos sim ver essa questão do perímetro urbano na São Camilo. O que me preocupa, com toda a franqueza, é o seguinte: nós temos debates pontuais aqui nessa casa para benefício da nossa população. Funcionamento de banco é um, estender para a lotérica não tem problema. Talvez, ao invés de a gente vetar um projeto de lei aqui, a gente faça assim uma emenda, se acrescenta algo e vota. Nós não estamos aqui para representar a população, então não vamos ficar derrubando projeto de lei aqui que nem criança pequena. Vamos fazer o seguinte: vamos emendar alguma coisa ali e vamos botar para votar. Se aprovar pelos vereadores que representam a comunidade, vale como lei municipal. Assumimos sim a nossa responsabilidade. E me preocupa no sentido também do seguinte: nós não podemos perder de foco a expansão do perímetro urbano para a comunidade que mora tantas pessoas e começar debate de ponte e de tudo mais. Se a gente priorizar cunho político partidário nessa casa, quem perde é a população. Vamos focar. E vamos ter em mente as bandeiras político-partidárias que a gente tem. Eu já disse diversas vezes aqui que eu não abandono minhas bandeiras político-partidárias. Eu tenho todo um atrelamento com a classe trabalhadora e é sabido disso. Fui presidente do meu sindicato 2 mandatos, tenho toda uma relação com o professorado, tive uma proximidade nessa campanha política com trabalhadores de indústria do vestuário e quero seguir isso. Agora, a gente tem que ter o foco no município. Vamos pensar essa questão, sim, da expansão do perímetro urbano para São Camilo. Em relação à ponte, já tenho para essa semana agendado com o juiz Fernando Cordioli, que esteve aqui há pouco, uma reunião para que aquela ponte não fique sem ligação para o outro lado. Existe a ponte, existe uma dificuldade de ligação para o outro lado, e é sabido. Por que não falar nessa casa? Concordo com o vereador Nego Gomes quando coloca a dificuldade da obra daquela ponte. Concordo sim. Agora,
a ponte a gente tem que trabalhar em cima para que haja uma ligação de rua pelo outro lado, para que essa ponte possa vir a ter uma utilidade. Com certeza. Só para colocar, a ligação para o outro lado não existe. Sim. Não existe. Foi feita a ponte, foi o que eu disse aqui. Foi feito a ponte e ninguém sabe para onde é que vai. A maioria das terras do outro lado é do empresário Antônio Luiz. E hoje, se estudar conversar com ele, não deixa passar a estrada assim, e aí como é que fica? Nós vamos fazer como? Era isso? Obrigado. Aí até nesse seguinte sentido, vereador, além de a gente levantar ponte, tem uma reunião até o final de semana com o Poder Judiciário para que a gente possa ver aquela ponte de ligação para algum lado. Que se o Poder Judiciário perceber o benefício da coletividade, que a gente parta para cima disso e discute em cima disso. E se for para ter parceria dentro da bancada do governo, da bancada de oposição, que bom para a comunidade. A minha grande preocupação com essa fala é não deixar talvez que discursos político-partidários tomem a dianteira e a gente perca o foco em algumas questões importantes para o município. Nossa bancada de oposição, por exemplo, votou 85% dos projetos da prefeitura favorável. E não estamos com o pensamento aqui de mudar esse sentido. Transposição orçamentária, a questão de serviço público municipal, de ampliação de cargos, votamos favoráveis. Senhor presidente, só peço só um minuto para poder falar da questão da lagoa. E é essa a preocupação. Nas demais preocupações voltadas para o município, tomara que a gente consiga agregar parcerias. Em relação à Lagoa de Sombrio, nós tivemos uma audiência pública no salão comunitário em dezembro do ano passado. E um dos encaminhamentos dessa audiência pública foi para até o primeiro semestre desse ano a gente tivesse uma reunião com autoridades para estar novamente conversando em relação a isso. Essa reunião está marcada, ela foi marcada para o dia 3 de março, ou seja, daqui a uma semana e meia. E essa reunião é importante que haja maciça participação. Aqui na audiência pública não deu nem 10 vereadores do Centro-Sul. Tomara que lá participem mais. Só o prefeito de Sombrio participou, os demais não. E tomara que lá a gente tenha uma maior quantidade de pessoas para que a gente possa debater e realmente possa estar fazendo um movimento forte de resguardar a lagoa. Muito obrigado. Queria avisar o pessoal aí que tu vai ter um pouco de calda. Dá um tempinho aí depois para nós comer um cardápio merecido aí pelo Negro e pelo Joel, que infelizmente não está aqui, que faleceu seu pai. Então, mesmo, a amiga dele. Eu quero agradecer a participação dos presentes da imprensa e autoridades que participaram dessa sessão. Nada mais além da tarde, declaro encerrado o trabalho. E convoco o senhor vereador para a audiência pública realizada nessa casa, a pedido do Poder Executivo, para a apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014, a ser realizado no dia 16 de fevereiro de 2015, às 17 horas. No plenário Adair Teixeira da Roça, e também para a sessão ordinária que será realizada no dia 22 de março. Dia 2 de março, perdão. De 2015 às 18h30. Obrigado e boa noite a todos.